Por que as árvores vivem tanto? Quais as características que dão a elas uma vida tão longa? Qual a árvore mais velha do mundo? Quanto cresce uma sequoia? E por que ela, a sequoia, não pode crescer mais do que a altura de 100 metros? Nessa média, de 100 metros. Vem conferir como o estresse influencia o tempo de vida das árvores. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais. Por que algumas árvores podem viver milhares de anos, enquanto nós, humanos, não? Primeiro, nós vamos reconhecer que a maioria das plantas, assim como os animais, envelhecem e morrem. O envelhecimento em plantas perenes, que são essas plantas que ficam por vários e vários anos, que não são anuais, é uma resposta ao estresse ambiental. Mas em vez do calor, frio ou seca, o estresse ambiental, no caso das plantas, é a passagem do tempo. Assim, as estratégias que algumas plantas utilizam para resistir ao envelhecimento são as mesmas respostas, em geral, que se aplicam aos estresses ambientais. Evitar o estresse, ter resiliência, que é persistir, ou então se adaptar. Então, essas características, nós já falamos aqui também um pouco sobre elas, numa série de vídeos na qual nós exploramos um pouco sobre a inteligência das plantas, todo esse aspecto de como as plantas interagem com o mundo que as cercam. Então, se você ficou curioso para saber mais sobre como as plantas veem, ouvem, sentem e interagem com o mundo ao redor delas, confere essa playlist aqui. A árvore de vida mais longa conhecida até hoje é um pinheiro, Bristol Cone, Pinus longeva, nas Montanhas Brancas da Califórnia. E ela tem cerca de 5.067 anos de idade. Essa espécie do Pinus longeva que nós comentamos, elas são características por plantas de mais de 3, 4 mil anos. Os baobás africanos, eles podem ter indivíduos que vivem também em idades bem acima de 2.000 anos. Uma grande bacia de pinheiro, Bristol Cone, apelidada de Metusaleia, ou Metusalém, vive na América do Norte e completou também 4.786 anos em 2021. Existem vários exemplos dessa espécie de pinheiro com idade superior a 4.000 anos. Já uma outra planta também de uma idade extremamente longa é o pando. E essa não é uma árvore qualquer, é uma floresta inteira. É uma floresta de cerca de 47 mil álamos, todos unidos por uma única raiz. A floresta inteira é uma única planta. Pando significa eu me espalhei em latim. Também essa espécie ela é conhecida, essa árvore, esse lugar é conhecido como um bosque de uma única árvore. Individualmente, as árvores vivem cerca de 200 anos de idade, cada uma dessas 47 mil que existem nesse bosque. Mas o seu sistema de raízes, que cobre cerca de 43 hectares, tem estimados 80 mil anos de idade. Da espécie Populus tremoloides, o pando vive em Utah, também nos Estados Unidos. Estima-se que o organismo, essa floresta inteira de uma única planta, pese cerca de 13 milhões de toneladas. Ela cobre toda essa extensão amarelinha, é todo o pando. Curiosamente, algumas árvores de vida longa não apenas são únicas em termos de longevidade, mas elas também mantêm a sua capacidade de crescimento contínuo ao longo de centenas ou mesmo milênios e representam claramente uma ameaça àquela ideia tradicional de que a imortalidade é impossível. As árvores individuais de vida mais longa são geralmente encontradas em locais onde os recursos são escassos, seja água, minerais, nutrientes, e os fatores do estresse ambiental limitam as taxas de crescimento daquela espécie. Mas essa região em que essas plantas vivem costumam ter pouca competição com outras plantas, com outros organismos, como o que ocorre nessas espécies de pinheiros Bristol Cone, aquelas que vivem 4, 5 mil anos de idade. Como é possível, portanto, que fatores tanto desse estresse abiótico, que é esses estresses que não são estresses da própria planta, mas ambientais, aliados ao déficit hídrico
Isso tudo limita fortemente o crescimento das árvores, mas ao mesmo tempo faz com que elas vivam tanto. Quais que são as estratégias que permitem que algumas árvores de vida longa sobrevivam por milênios? Você não consegue muito de uma coisa boa, diz o famoso clichê. É igualmente verdade que o estresse severo ele não apenas reduz o crescimento, mas também pode levar à morte. Como nós falamos um caso de um estresse severo aqui já para as plantas, que é o caso do frio. O frio pode levar à morte às plantas. Então, se você ainda não viu esse vídeo sobre como as plantas acabam morrendo pelo frio, confere aqui que vocês vão gostar bastante. Portanto, o estresse de leve a moderado pode promover uma longevidade nessas árvores de vidas mais longas. Mas o estresse severo pode causar a sua morte. A principal causa do declínio da floresta temperada é o severo estresse biótico, ou seja, esse estresse que é de fatores internos da própria planta. Fatores bióticos, são aqueles fatores tanto internos da planta, como também outros fatores relacionados a insetos ou a patógenos que podem atacá-la, desencadeiam mortalidades em cerca de 58% dos casos nas florestas, particularmente em árvores maiores. No caso das árvores grandes, a morte por fatores bióticos representa 86% dos casos de fatalidades em um levantamento que foi feito avaliando 3.729 árvores que morreram ao longo de 13 anos nas florestas de coníferas de sequoia e nos parques nacionais de Yosemite em Sierra Nevada, nos Estados Unidos. Esses estudos mostram que as taxas de mortalidade anual variam entre 1% e 3% em florestas onde o estresse biótico sozinho é o principal fator de mortalidade na floresta. Mas, quando ocorre junto com uma seca severa, as taxas de mortalidades anuais das árvores morrendo passa para 10% até 30%, dependendo da espécie da planta. A competição por espaço também é uma das causas mais importantes e às vezes acaba sendo esquecida quando se trata de mortalidades de árvore. Árvores milenares geralmente são encontradas em locais muito isolados com pouca competição com outras árvores. E sobre o efeito do estresse do tempo sobre o tempo de vida da planta? No caso específico do estresse temporal, as plantas têm as seguintes opções: ultrapassá-lo, ou seja, crescer, desenvolver-se, diferenciar-se, formar os seus tecidos, deixar os seus descendentes; resistir a esse estresse temporal por meio da construção de uma durabilidade estrutural, que é desenvolver a sua estrutura, uma madeira forte e resistente que a permita viver por milhares de anos, e também funcional, que é os seus tecidos estarem sempre funcionais, não perderem algo por algum dano, que isso já inclui a reparação do desgaste causado pelo tempo. Então elas precisam ser eficientes em recuperar danos causados por um raio, por inseto, por qualquer outra coisa que aconteça ao longo desse tempo todo que ela está vivendo. Outra possibilidade é evitar esse desgaste temporal, esse estresse temporal, usando o que é chamado senescência programada, como um recurso de desenvolvimento e também de adaptação para que o envelhecimento e a morte ocorra dentro das próprias características do organismo, ou seja, ela vai envelhecer quando a planta já estiver preparada, já tiver deixado seus descendentes, já ter vivido uma vida adequada. Então nós podemos dizer uma senescência programada. Aparentemente, uma das chaves para uma vida longa é ter células-tronco de longa duração, que são cruciais para a geração contínua de novas células. Lembrando que as células-tronco são as células que têm a capacidade de formar qualquer tipo de tecido, qualquer tipo de célula do corpo. Então a planta, se ela mantém essas células-tronco de longa duração, qualquer região danificada, se ela tiver essas células-tronco, ela pode recuperar esse tecido. O relatório recente sobre por que as plantas geralmente vivem mais do que os animais mostra que certas células-tronco em organizações nas raízes das plantas são menos sensíveis aos danos no DNA que acontece no decorrer do tempo de vida das plantas. Essas células contêm uma cópia do DNA original e intacta, que pode ser usada para substituir as células que foram danificadas pelo tempo, caso seja necessário.
Os animais contam com um mecanismo semelhante, mas provavelmente as plantas o empregaram de uma maneira muito mais eficiente. Isso poderia explicar por que muitas plantas podem viver por mais de centenas de anos, enquanto que isso é bastante incomum em animais. Outra chave para uma vida longa, muito longa, é o chamado desenvolvimento modular. O que é isso? Olhe só para uma árvore. Vê como os novos ramos são produzidos perto do topo? E como o padrão de desenvolvimento parece estar sempre se repetindo indefinidamente? Cada módulo da árvore consiste em um caule, uma folha, um botão, que contém um centro de crescimento em potencial, ou seja, o meristema. E lá no meristema tem células-tronco. Mais ou menos a mesma coisa está acontecendo no subsolo, ou seja, novas raízes ramificadas estão sendo produzidas continuamente. Esses são os exemplos do chamado desenvolvimento modular, que acontece na maioria das plantas e também pode acontecer em alguns animais. A terceira chave para uma potencial imortalidade é a dormência, que é a capacidade de alguns organismos vivos de interromper temporariamente ou diminuir muito o seu crescimento e a sua atividade metabólica. Para os animais, você pode pensar na hibernação. Nas plantas, você pode pensar em como as árvores decíduas, aquelas árvores que perdem as suas folhas no inverno. Essas plantas estão em um estado de dormência. De certa forma, elas retardam o seu tempo biológico, retardando assim também o seu envelhecimento. Vamos olhar agora uma das principais chaves da sua longa vida, os seus meristemas. As populações de células do meristema podem dividir-se de forma fascinante, ou não em alguns casos, né, dependendo das condições ambientais. E elas são como as células-tronco da planta. Vê nesse esquema, ó, aqui vocês veem a parte aérea da planta, lá na gema. Ali está o meristema apical, onde está concentrado as células-tronco, né, da planta. E daqui vocês veem a raiz, e lá na ponta da raiz tem a parte do meristema apical, que também está concentrado essas células tronco da planta. Quando as condições são favoráveis, o solo está bem regado e o tempo não é muito quente ou muito frio, a planta vai ativar as suas células meristemáticas e elas vão começar a sua divisão e ela vai começar a criar novos ramos ou novas raízes. No entanto, se as condições forem secas e áridas, muito quentes ou muito frias, essas células podem ficar dormentes até que a planta tenha os recursos adequados para crescer novamente. Outra característica muito importante é o chamado centro quiescente. Pesquisadores da Universidade de Ghent descobriram que um conjunto de células-tronco vegetais chamada de centro quiescente age como um backup do DNA original da planta. Nesta imagem, vocês estão vendo em vermelho a região de 4 espécies diferentes de plantas, que está um corte esquemático da raiz dessas 4 plantas, e em vermelho está o centro quiescente. E é nessa região que está guardado esse backup de DNA das plantas que elas usam. Caso aconteça alguma coisa, elas precisam desenvolver novos tecidos. Essa população de células não se divide com muita frequência. E, na verdade, essa região até suprime a sua divisão. Quando uma célula se divide, ela corre o risco de mutações entrarem no seu DNA. Em vez disso, as células no centro quiescente parecem agir em resposta a estímulos de estresse. Fora o momento de estresse, essas células geralmente não se dividem. Basicamente, esse grupo de células pode ter alguma função protetora quando as coisas ficarem difíceis para o organismo. Também existe uma relação entre idade e altura. Idade, altura e tamanho, né, das árvores estão intrinsecamente associadas quando o crescimento e o desenvolvimento da árvore. É essencial atingir um tamanho e altura mínimos que ajudem a árvore a resistir ao estresse ambiental. Nos seus estágios iniciais de desenvolvimento, ela vai ter muito mais dificuldade de resistir ao estresse ambiental. Seja muito frio, muito calor, estresse hídrico, então ela ter um tamanho vai ajudá-la. A segunda característica é que atingir a competência, né, a capacidade de ter a sua primeira floração.
e, consequentemente, atingir o seu estágio maduro de desenvolvimento de planta. Então, ela precisa ter uma idade, uma altura suficiente para poder florir. As limitações do tamanho. Em um estudo dos gradientes de altura, né, qual é a diferença de altura das folhas nas sequoias, as sequoias sempervirens, que são as árvores mais altas da Terra, com uma média de 112 metros de altura, essas árvores parecem estar limitadas por essas características fisiológicas a uma altura de até 130 metros. Nesse estudo foi mostrado que à medida que as árvores crescem, o aumento de estresse hídrico na folha, devido a restrições hidráulicas e mecânicas, que podem limitar a expansão da folha e também a fotossíntese. A expansão é a folha se abrir e permitir também a passagem da água pelos estômatos, permitindo a fotossíntese. Essa característica acaba evitando um maior crescimento em altura nessas plantas, mesmo que exista muita umidade no solo, porque pensa como é difícil fazer um encanamento ali que é o xilema da planta, sair a água lá do solo, que está a 130 metros abaixo, e fazer a água sair lá da raiz, que pode estar muito mais baixo do que isso, e subir até a folha mais alta. É muito difícil mecanicamente fazer a água subir tudo isso por apenas diferença de pressão. O aumento da altura força novos brotos a viver em condições de estresse extremo. Em outras plantas, a altura por si só limita o crescimento vertical das árvores, devido aos limites impostos por esse estresse severo que acontece nas folhas. Além das restrições hidráulicas e mecânicas associadas à altura da planta, deve-se ter em mente que novos brotos formados em alturas acima de 100 metros dessas árvores vão competir entre si por nutrientes e também pelas fotoassimilados, que são os produtos da fotossíntese, com os outros brotos que estão ali. Então eles vão estar competindo pelos recursos que vêm lá da raiz. Vêm lá da raiz e também estão sendo produzidos pelos outros brotos, pelas outras folhas. O tamanho e a altura em indivíduos maduros, adultos, podem limitar a fotossíntese e as taxas de crescimento relativo. Mas as árvores de vida longa, com longevidades extremas, estendem a sua faixa de crescimento, aumentando não o seu tamanho, mas a sua largura. E desse modo, elas prolongam o seu crescimento de forma indeterminada. Elas podem não crescer para cima, mas elas vão crescer para o lado indefinidamente. E assim, elas vão evitar esse processo de senescência, de envelhecimento do organismo como um todo. As sequoias, por exemplo, elas param de crescer no máximo em torno de 130 metros, mas elas podem continuar a crescer até 1 tonelada de madeira por ano. A morte, como um indivíduo, ela é inevitável para todos os organismos, mesmo para as árvores milenares que ainda estão vivas, porque a imortalidade pode ser alcançada apenas através da linhagem germinativa, que é a linhagem de descendentes. Ou então usando a propagação clonal, como é o caso da floresta pando. E assim, aquele indivíduo não é mais um indivíduo, ele se torna todo aquele grupo. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira introdução ao tópico da senescência e ao envelhecimento, porque nos próximos vídeos nós vamos comparar entrar em mais detalhes em qual é a diferença entre as plantas e os animais. E vão ser muitos vídeos e nós vamos explorar até a nossa questão evolutiva cerebral. Então, se você ficou curioso para isso, não deixe de se inscrever aqui e ficar antenado para quando os próximos vídeos saírem. E vou deixar indicado aqui para vocês esse vídeo na qual eu falei sobre como o frio pode matar as plantas e também essa playlist aqui na qual eu falo mais sobre a inteligência das plantas. Espero vocês nesses vídeos ou então no nosso próximo vídeo e até mais!